Estamos lendo agora Apocalipse 3, verso 9. Eis que farei que alguns dos da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A sinagoga de Satanás, o dilúvio do açoite e a língua da serpente. Agora o verso 10 diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Para experimentar os que habitam sobre a terra? Pois bem, Isaías 28, versículo 15 diz assim: Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Quem será que vai fazer um pacto com a morte, esconder na mentira, na falsidade, na hipocrisia? E o que é o dilúvio do açoite? Tudo isso nesse estudo a gente vai tentar resumidamente, simplificadamente responder. Humildemente a gente pede que você abra também a Bíblia em Mateus. Mateus, vamos deixar aberto no livro de Mateus. Mateus, está aqui Mateus, Marcos e Lucas, no capítulo 24. Ok? Antes da gente ler Mateus, a gente vai ler o livro Vida no Campo. Vai falar um pouco sobre o dilúvio do açoite. Vida no Campo, página 15. Fala assim, olha, veja aqui. Antes que sobrevenha o dilúvio do açoite sobre os habitantes da terra, o Senhor chama todos os quantos são deveras israelitas a que se preparem para este acontecimento. Ele envia aos pais o grito de advertência: recolhei vossos filhos em vossa própria casa. Afastai-vos dos que desrespeitam os mandamentos de Deus, que ensinam e praticam mal. Saí o mais depressa possível das grandes cidades. Saí o mais depressa possível das grandes cidades. O Senhor chama os que são deveras israelitas. Apocalipse 3, 9 já fala que aqueles que se dizem israelitas, mas mentem, antes são sinagogas de Satanás. Mas o Senhor vai proteger no verso 10, Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da provação que vai vir sobre a terra, para experimentar todos os que habitam sobre a terra. Então, a palavra deveras, nos leva a crer que verdadeiramente há um paralelo entre Apocalipse 3, verso 9 e 10, com Isaías 28 e com Vida no Campo, o capítulo é um apelo aos pais. E a página 15. Então, a língua da serpente, o dilúvio do açoite e o pacto com a morte. Quem será que fez pacto com a morte? Até aqui a gente sabe que são pessoas que mentem. Eles são mentirosos, falsos, e eles não vão acatar os conselhos do Pai Celestial, do Espírito de Profecia. Embora professem a lei e o testemunho, eles rejeitam. Porque Apocalipse 14, 12 fala que aqui está a paciência dos santos, que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. João 14, verso 15 diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, palavras da boca do próprio Cristo, Filho do Altíssimo. Quando você abre a Bíblia, em Apocalipse, em Mateus 24, verso 21, você vai entender o que é o dilúvio do açoite. Mateus 24, verso 21, Cristo falando: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais.
Daniel 12, versículo 1 e 2, fala do grande tempo de angústia. Esse é o mesmo dilúvio do açoite. Mas quem é o povo que está escondendo de trás da morte, fazendo pacto com Lúcifer, com a mentira, com a hipocrisia e com a falsidade? Isaías capítulo 28, versinho 14. Abre assim o verso 14, que diz assim: Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. São homens que dominam o povo que está em Jerusalém. Aí ficou fácil, né? Para os irmãos entenderem. E eles fizeram um pacto com a morte. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Isaías 28, 18. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Sereis esmagados por ele. Tá ficando mais claro, né? A gente poderia ficar só na Bíblia e em Oséias, e se a gente abrisse em Oséias 4:6, você ia entender, e Ezequiel 22, verso 26. Abra lá na sua casa. E eu, porém, vou abrir aqui no livro, eu vou escolher aqui um dos versículos, que são muitos, uma passagem para me falar quem vai ser o que está fazendo pacto com a morte. Os irmãos já sabem, eles dominam sobre Jerusalém. É um domínio espiritual. Então, quem é esses homens que estão fazendo pacto com a mentira e com a falsidade? Achei quem são eles. Vi que os sacerdotes que estão levando o seu rebanho à morte serão logo interrompidos em sua medonha carreira. As pragas de Deus estão se aproximando, mas aos falsos pastores não será suficiente ser atormentados com apenas uma ou duas dessas pragas.